Graça e paz, tudo bem, amadas? Keila Rezende, mais uma vez aqui com vocês. Sou seminarista, estou aqui para dar continuidade no estudo do 2 ao Coríntios, capítulo 11. Vamos falar um pouquinho sobre liderança saudável, sobre fidelidade, sobre entendimento da preocupação de Paulo ao seu povo, ao povo de Coríntios, o que estava acontecendo naquela igreja que o preocupava tanto e como ele soube lidar com aquela situação de uma maneira saudável, com que aquele povo entendesse o que ele estava querendo colocar, para que a gente não perdesse a essência da palavra de Deus. Vou ler com vocês aqui o versículo 1. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Nesse primeiro versículo e no versículo 2 aqui, Paulo já fala que da preocupação dele, que não vem somente dele, mas que a preocupação vem de Deus, que ele está ali como um instrumento do Senhor para cuidar, para liderar, para entender o que está se passando naquele momento e que maneira ele pode agir para apoiar e cuidar daquelas pessoas. E ele ainda diz aqui, suportem um pouco da minha insensatez. Se caso ele está passando por insensato, se caso alguém note que ele está meio confuso, mas que ele já pede perdão de antemão. Eu prometi a um único marido, ele diz aqui, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção de Cristo. Olha a preocupação dele. Ele não quer que aquele povo seja enganado como Eva foi enganado pela serpente. O povo da igreja de Corinto estava com uma nova liderança. Essa nova liderança estava agindo de maneira enganosa. Paulo sabia do que estava passando, ele quer proteger aquele povo, mostrar para eles com propriedade o que estava se passando e a preocupação dele evitar que aquele povo seja corrompido. No versículo 4, pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram um evangelho, diferente do que aceitaram, vocês toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. O que Paulo coloca? Aqueles novos líderes que estavam ali na igreja de Coríntios, ele colocou como super apóstolos, pessoas que falam bem, gesticulam bem, têm poder de persuasão, mas nem sempre eles estão pregando a palavra do Senhor na sua essência, com toda a fidelidade, com todo o conhecimento. Ele, na sua humildade, na sua liderança genuína, ele se coloca como um simples pregador, mas que ele tem conhecimento, ele tem base bíblica, principalmente, e amor e cuidado àquele povo. Ele, mesmo à distância, ele volta a cuidar daquele povo. E ele não se julga inferior, né? Ele se coloca no mesmo nível, não às vezes da forma que fala, mas da sabedoria e do conhecimento que ele tem da palavra. Será que cometi, no versículo 7, será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los? Pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? É uma pergunta que ele faz. Será que ele cometeu um pecado ao se humilhar para elevar aquele povo? Pregando-lhe gratuitamente o evangelho. Ele quer dizer que ele passou por toda aquela pregação, aquele evangelismo, ele discipulou todos eles gratuitamente e ele se humilhou para que eles sejam honrados. Será que foi pecado isso? Será que é um pecado um líder tirar a sua glória e colocar a glória de Deus e reconhecer que aquele povo precisa de mais conhecimento, de mais cuidado do que a si mesmo? Despojei outras igrejas recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês, passei por alguma necessidade. Não fui um peso para ninguém.
pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. O que ele diz? Ele fez de tudo para não ser um peso, para não gerar despesa, para estar ali de maneira espiritual e não só carnal, não gerando despesa àquele povo de uma maneira humilde. Fiz de tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região de Acácia poderá privar-me deste orgulho. Então ele se orgulha. O líder ele deve se orgulhar dos feitos, dos frutos, da multiplicação que ele gerou naquele povo. E ele ainda mais diz aqui, por quê? Por que ele fez isso? Porque não amo vocês? Ele pergunta. Por que será que ele fez isso? Porque ele não ama aquele povo? Deus sabe que eu os amo. Deus sabe que eu os amo. Muitas vezes na vida da gente a gente está passando por situações de embate, de julgamento, de várias críticas que a gente recebe num papel de liderança. E devemos confiar no Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe o motivo e o propósito que a gente tem em estar ali agindo, estar liderando, estar cuidando, né? E ele diz aqui, Deus sabe que eu os amo e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião a serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Independente do que aqueles novos líderes estão ali fazendo, aqueles novos pastores na igreja de Corinto está fazendo, ele se orgulha do que ele fez, do que ele plantou, dos frutos que ele veio a colher. E ele coloca que Deus sabe o que está no coração dele e sabe o que está no coração de cada um. Debaixo do céu, nenhuma coisa fica encoberta. Devemos agir com o nosso propósito e o coração em Deus. E devemos, muitas vezes, nos orgulhar, sim, porque a gente está falando do lado espiritual, do lado que Deus coloca pra gente, e não sobre a nossa glória, e é a glória do Senhor. Aquele povo, aqueles novos pastores ou líderes que estavam na igreja de Corinto, eles estavam se vangloriando como superapóstolos. E Paulo, humildemente, genuinamente na sua liderança, ele coloca que é sobre a glória de Deus, ele orgulha do que ele multiplicou, da raiz, da semente que ele plantou e que cresceu. No versículo 11 fala que, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Muitas vezes, ainda mais nesse tempo que estamos chegando, existem falsos apóstolos. E como devemos reconhecer? Como devemos reconhecer? Através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amadas, precisamos conhecer a palavra de Deus. Esse estudo do projeto Mulheres de Joelhos é para dar conhecimento, compartilhar conhecimento da palavra do Senhor. Assim reconheceremos falsos profetas, falsos apóstolos e uma liderança saudável. Aí no versículo 14, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha o que ele fala. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam de ser servos da justiça. A fim deles será o que as suas ações merecem. Até que ponto estamos dentro de uma congregação, dentro do ministério, nos deixando nos enganar por falsos profetas, por falsos apóstolos, por falta de conhecimento da palavra. Precisamos estudar, precisamos ler e entender o que Cristo quer dizer com a gente. E Paulo exorta aquele povo para eles voltarem a abrir os olhos, tirar as vendas dos olhos para poder enxergar quem são aqueles que o lideram. Paulo aqui na parte B do capítulo 11, ele orgulha dos sofrimentos, fala muito sobre o orgulho dos sofrimentos que ele passou. Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. Eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam a vontade dos insensatos? De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou explora.
ou quem exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha admito que fomos fracos demais para isso. O que Paulo diz? Ele ironiza aquele povo, mesmo sofrendo, mesmo sendo escravizado, eles acreditam, suportam, toleram do modo humano. Eles estão ali para um lado humano e não pelo lado espiritual, não para falar de Deus. Isso é um motivo de orgulho? Com certeza não. Naquilo aqui, ó, naquilo mais à frente ele fala, naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também. Eles são israelitas? Eu também. Eles são servos de Cristo? Eu também. Eles são descendentes de Abraão? Eu também. Então, se eles todos são e se colocam como tal, filhos de Abraão, israelitas, hebreus, ele também é. Ele também é. O mais admirável é que eles conheciam Paulo, foram discipulados por ele e mesmo assim não conseguem reconhecer falsos apóstolos. Muitas vezes nós estamos dentro do ambiente espiritual e a gente não consegue ter aquela conexão, ouvir o Espírito Santo. Precisamos estar conectados com o Senhor através de jejum, oração, palavra. Aqui mais à frente ele fala sobre o sofrimento dele. Ó. Fui encarcerado várias vezes, fui açoitado, fui golpeado, fui apedrejado, fui naufragado, passei noite de fúria no mar, passou fome, passou perigo junto aos gentis, às cidades, ficou sem dormir, passou fome e sede, perigos com falsos irmãos, trabalhou arduamente, ficou sem dormir, passou fome, suportou nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu me sinto fraco. Quem não se escandaliza, que ele se queima por dentro. Apesar de tudo que ele passou, todo o sofrimento que ele passou para levar o evangelho, para pegar a palavra de Deus, ele se orgulha disso, porque ele faria isso 1000 vezes se fosse preciso. E principalmente quando ele vê que um filho, que um discípulo, que um irmão está fraco, ele também se faz fraco, ele se sente fraco, porque ele está ali para fortalecer as suas ovelhas. Quando alguém é escandalizado, o coração dele queima por dentro de preocupação com as ovelhas. Isso é amor, isso é genuíno, isso é uma liderança saudável. Quantas vezes estamos numa igreja, julgamos o nosso pastor, julgamos o nosso líder, só que nós não sabemos o que ele já passou para estar ali, congregando, pregando a palavra, falando do evangelho. Já passou jejum, oração, joelho no chão. Precisamos entender e sermos submissos à autoridade que Cristo colocou na nossa liderança. Devemos honrar o nosso líder a todo tempo, com amor, porque para ele chegar naquele tempo, ele teve uma caminhada muito longa, muitos vales, muitas coisas devem ter acontecido na vida de um líder para ele estar ali pregando. A luta não é só em um momento, é a todo tempo, as batalhas vão acontecer e deveremos estar debaixo de uma liderança saudável, numa liderança amorosa, numa liderança que nos ama. Só que precisamos ser submissos também, aceitar a exortação, aceitar a correção quando esse líder nos coloca essa situação. Aqui, Paulo tentou orientar, exortar, abrir os olhos daquele povo para o que estava acontecendo e mesmo assim eles foram rebeldes, queriam continuar olhando, se orgulhando daqueles líderes, mas na verdade quem colocou todo o ensinamento foi ele diante daquele povo. No final ele fala, se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus Pai, Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Então, termina aqui com muita humildade, que Deus sabe do coração dele, das verdades dele, e que o Senhor, que o bendito seja o nome do Senhor, ele entrega toda aquela situação ainda para Deus. Que ele não deve se preocupar, porque Deus conhece o coração dele, Deus conhece as verdades que ele coloca e todo o trajeto que ele passou para estar ali. Ô Senhor, que palavra poderosa, amadas.
Precisamos honrar os nossos líderes, precisamos reconhecer como estamos debaixo de uma liderança saudável, de uma liderança genuína e humilde. Devemos entender, devemos aceitar, sermos submissos, com o coração aberto, ensináveis para receber a palavra do Senhor. Espero que essa palavra, Senhor, espero que essa palavra, amadas, tenha entrado no coração de vocês com muito amor, com muita propriedade, como entrou no meu coração. Oh, Pai amado, te agradecemos mais uma vez por essa palavra ousada, por essa palavra de exortação, conhecimento e amor, que sejamos sempre humildes, que sejamos sempre submissos à liderança que o Senhor coloca sobre nossas vidas, Pai. Te agradecemos mais uma vez a cada pessoa que escutar a Tua palavra, a cada pessoa que receber essa palavra, seja de manhã, de tarde ou de noite, Pai. Que essa pessoa possa meditar na Sua palavra, ter humildade e coração ensinável para recebê-la com todo o amor que Paulo quis nos transmitir. Obrigado por mais uma vez estar conosco. Um beijo, fica com Deus.